Pronto, então veja aqui. Então nós vamos agora para o slide, a violência contra os indígenas. Quando a gente fala então da relação dos portugueses, ou seja, dos europeus de forma geral, portugueses e também dos espanhóis, com os povos indígenas, nós vamos observar que eles praticaram várias revoltas, não é? Foram várias violências que foram feitas com os indígenas que viviam aqui na América. Essa violência, ela não se deu apenas de uma forma física, ou seja, uma violência corporal, em que eles maltratavam os povos indígenas. A gente vai observar então que aconteceram também outras violências. Nós vamos ver que foi provocada, além dessa violência, teve a violência de doenças, a violência física, a violência cultural e principalmente a violência psicológica, na qual os europeus sempre disseram aos indígenas que eles então eram povos superiores e por isso que eles deveriam dominar os povos indígenas que viviam aqui na América. Nós vamos então observar aí, inicialmente, a violência física contra os indígenas. A gente vai observar que quando os europeus chegaram ao continente americano, a gente vai observar então que os povos indígenas eles não tinham armas sofisticadas. A gente vai observar que naquela época existiam armas como armas que eles utilizavam era o arco, era a flecha, era a pedra, era um machado. Porém, quando os europeus já chegaram aqui à América, eles tinham armas que eram muito mais modernas, que eram muito mais organizadas. Nós vamos observar aí, por exemplo, que entre essas armas a gente vai observar que os europeus tinham armas o quê? Mais sofisticadas. Nós vamos ver que haviam as armas feitas pelos europeus, haviam armas de pólvora já, havia um cavalo, havia também o aço, haviam armas de fogo, como o mosquete, o arcabuz e o canhão, e havia também armas de aço, que era bem mais resistente do que um arco e flecha. A gente vê que eles já utilizavam as espadas, os escudos e também as alabardas. A gente vai observar então que as armas de fogo, como o arcabuz e como o mosquete, principalmente o arcabuz, não é que já se parecia com as armas atuais, porém a gente vê que há 500 anos atrás tinha uma grande diferença, porém tinha praticamente a mesma função. A gente vai observar então que essa violência contra os indígenas, ela se deu inicialmente principalmente pelo uso de armas. As armas mais utilizadas, sem dúvida, foram sem dúvida as armas de fogo, ok? Então as armas de fogo, elas foram bastante utilizadas contra os indígenas. E a gente vê como os indígenas tinham poucas armas aqui, não havia como resistir aos europeus, ok? Eita, Thalita,